Divergente, das tribos para seus ouvidos. Na revista Divergente de hoje você vai ouvir: o desafio de recomeçar, ex-presidiários e o tabu para entrar no mercado de trabalho. O repórter Leonardo Cruz conversou com uma ateísta e mostra um pouco do pensamento de quem escolheu não ter crença nenhuma. Julgamento do mensalão, manifestações, eleições de 2014. O gigante acordou? Política é o tema do debate de hoje. Conheça um pouco mais da vida de quem convive com o nanismo. Boa noite! Eu sou o Thiago Ienco. E eu, Nicole Belo. Começa agora a revista Divergente, das tribos para seus ouvidos. Em Londrina, são 19 horas e 59 minutos. Tiago, você sabe o que nossa revista radiofônica sempre mostra assuntos sobre os 5 sentidos, né? Sei sim, Nicole. Abordamos vários aspectos do paladar, audição, tato. Pois é, e hoje vamos falar sobre música. Tá rolando uma oficina que chama Ritmos e Tradições Brasileiras. Vai ser na Sala de Espetáculos do Sesc, nos dias 22 e 23 de novembro, das 2 às 6 da tarde. Ah, eu ouvi falar, Nicole. Parece ser muito interessante. Vale a pena participar e conhecer mais da música do nosso país. É de graça, sabia? E para você que quer participar, fique atento, as vagas são limitadas. Miscelânea. Será que é possível um casal com gostos muito diferentes ficar junto? Ainda mais quando esses gostos são totalmente opostos? Ixi, Nicole, não sei não, hein? Eu acho que não dura. Eu também acho que não, Thiago. Até conhecer uma garota vegana e um menino que gosta muito de carne e que passam por cima dessa diferença, provando que é possível. Ah, eu quero conferir agora. Vamos ouvir na matéria de Luísa Belotto. Ah, o amor. Dizem que os opostos se atraem. Será que é verdade? Nossa editoria de Miscelânea fala justamente sobre essa parte dos relacionamentos, a diferença. Sabe qual é a curiosidade do casal de hoje? Eu sou vegetariana há 2 anos, só que há 1 ano eu me tornei vegana. Vegetariano, normal, ele só não come carne. Vegano não come nenhum tipo de derivado animal, nem ovo, nem nada com leite, nem usa nada com couro, é bem radical mesmo. Eu sempre tive interesse, já tinha tentado outras vezes. Daí eu fui procurando mais sobre o assunto e eu sempre fui ligada a essa coisa de meio ambiente e tal. Pesquisando eu vi que quando você é vegetariano, isso influencia bastante no meio ambiente. Eu também sempre gostei muito de animais, daí pesquisei mais sobre essas coisas, por causa dos animais também, muito por causa da saúde também. Pamela Cremasco, a vegetariana, e Everton Soares, que de vegetariano não tem nada, estão juntos e vivem bem. Eu namoro há 4 meses com o Everton. A gente se conheceu no evento de anime, que a gente tem amigos em comum, daí a gente se conheceu lá. Eu tinha um pouco de medo de falar, porque, por incrível que pareça, as pessoas têm muito preconceito com isso. E eu não sabia como ele reagir, mas eu falei pra ele rápido já, pra ver o que ia acontecer, e ele aceitou super bem. Super carnívoro, Everton nunca criticou a namorada. Se o amor existe, a aceitação e a paciência têm que vir junto, não é? Nosso galã tenta diminuir a quantidade de carne porque aprendeu com Pamela que é melhor pra saúde. Que fofo. Eu logo pensei, né, nossa, só eu vou comer carne então, né? Tipo, eu não ligo muito, né? É uma escolha dela. Eu sei que a minha alimentação é bastante carnívora, então eu sei que eu tenho que diminuir mais e é mais saudável até. Eu tento às vezes. E até a família entrar na dança. A minha mãe já perguntou já se ele era vegetariano também, porque, né? Mas aí eu falei que não. E geralmente eu sempre tô na casa dele, a mãe dele sempre fica preocupada em fazer alguma coisa pra eu comer e tal. Ela gosta de cozinhar, então ela gosta de fazer essas coisas. Logo antes dela ir, né, eu falo pra minha mãe, a Pamela vai vir em casa. Aí ela fala, então eu tenho que comprar mais alface, mais tomate, essas coisas que ela come, né, mais. Quando a gente sai, geralmente, por exemplo, no shopping, que a maioria das coisas é esses lanches, essas coisas, aí a gente sempre come num restaurante pra eu ter a opção de comer, daí ele vai junto comigo. O bonito de uma relação é quando um ajuda e respeita o outro.
Pamela, que enfrenta o preconceito às vezes da própria família, fica contente com o apoio do namorado e da família dele. Levando sempre as piadas na esportiva, os dois pombinhos provam que as diferenças nada importam quando a felicidade é maior. Com os nossos amigos, eles até chamam a gente pra churrasco, essas coisas, eles sempre ficam zoando a gente, porque falam assim, vou levar um pãozinho pra você comer, mas eles levam tudo assim, sabe, na esportiva mesmo. Eu já ouvi todo tipo de piada que podia ouvir. Luísa Belotto, para a Divergente. My girl. Nicole, você sabia que existe o Dia Mundial Vegano e que ele é comemorado todo dia 1º de novembro? Não sabia não, Tiago. Pois é, a data foi implantada há 19 anos, com a fundação da Vegan Society, na Inglaterra. Vários famosos aderiram ao movimento e uma das principais ativistas é a atriz americana Alicia Silverstone, dos filmes As Patricinhas de Beverly Hills e Batman: O Retorno. Mas eu sei que aqui no Brasil a apresentadora Luísa Mel é a representante mais ativa do estilo de vida vegana e que ela ainda divulga receitas em seu blog. O endereço é o luisamel.com.br. Tabu. Tiago, você sabe o que é tabu? Não sei, mas acho que deve ser algo relacionado a crenças, acertei? Mais ou menos. Na verdade, o significado da palavra tabu é bem abrangente. Pode estar ligado a costumes de uma nação, formação de conceitos e questões culturais. Hoje vamos apresentar os tabus sobre o mercado de trabalho para quem acabou de sair da prisão. Por exemplo, o preconceito influencia na reinserção de ex-presidiários na sociedade? É o que vamos descobrir agora, com a reportagem de Juliana Modotti. Segundo a mitologia grega, Têmis é a deusa da justiça. Vendada, segura em uma das mãos uma espada e na outra uma balança. A princípio, Têmis morou na terra, porém, envergonhada dos crimes que aqui cometiam, refugiou-se ao céu. Para os que ficaram, não há mais uma deusa, mas sim um juiz, que, como um deus, destina a vida de milhares de homens e mulheres inocentes ou culpados. Hoje vamos falar sobre o mercado de trabalho para ex-detentos e conhecer a história de Emerson, um jovem de 21 anos que está cumprindo o regime semiaberto. Na estrada recomeça a sua vida. Ele ficou preso por 1 ano e 5 meses por tráfico de drogas e conta um pouco de como foi isso. Foi complicado, viu, meu? Tipo, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, mas é vivendo e aprendendo, né, meu? O meu problema foi muito, tipo assim, muito cabeça fraca, sabe? Um pouco de dinheiro fácil, mas não compensa. A gente se ilude um pouco. E realmente rendeu dinheiro? Não rendeu. Trabalhando há 3 meses como carpinteiro, Emerson afirma que não sofreu preconceito para ser contratado. Não, na realidade, tipo assim, porque eu não escondo nada de ninguém. Então, no dia que eu fui contratado, eu já catei e falei pra ele, né? Expliquei certinho tudo pra ele. E ele me deu uma oportunidade. E isso que eu achei legal, entendeu? Segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, mais de 500 mil pessoas cumprem pena no Brasil. São vários os programas, projetos e entidades que, em parceria uma com as outras, visam a alfabetização e capacitação profissional dos presos. Em Londrina existe o CRESLON, Centro de Reintegração Social, que hoje atende aproximadamente 200 homens em regime semiaberto, e também o Patronato Estadual de Londrina, órgão responsável pelo acompanhamento da volta do penitenciário à sociedade. Reginaldo Peixoto é o diretor das 2 unidades e explica como é a rotina dos beneficiários. Hoje nós estamos aproximadamente com 200 presos. Desses presos, 180 trabalham fora da unidade, voltando apenas para o descanso noturno. Existe também a questão do patronato, que já são para pessoas que cumprem pena em regime aberto, bem como as pessoas que são condenadas à prestação de serviço à comunidade. Qual é a avaliação que vocês fazem? Após 1 ano de trabalho,
Os números são claros, estamos com quase na totalidade dos presos trabalhando e estudando fora das unidades penais. Existem pessoas aqui com capacidade e intenção de mudar de vida e é só o tempo que vai mostrar isso para a população. Peixoto salienta que, além dos cursos profissionalizantes, muitos chegam a prestar vestibulares e Enem, além de conquistarem boas colocações no mercado de trabalho. Esses cursos são muito importantes, eles criam profissões, eles fazem com que a pessoa comece a despertar realmente para o mercado de trabalho e no patronato muitos deles continuam com os conhecimentos que conheceram aqui. Existem pessoas que vão fazer o próximo vestibular, são 4 pessoas que irão fazer vestibular. Também, paralelo a isso, em dezembro próximo agora, teremos aproximadamente 50 presos fazendo o Enem. Então, não só acredito, como acompanho que muitas dessas pessoas que começaram tanto nas unidades fechadas, P1, P2, casas de custódia, fazendo cursos, começaram lá, entraram em primeira, segunda série e alguns deles analfabetos, saem daqui fazendo faculdade e com a possibilidade e uma chance muito melhor de ser reinserido no mercado de trabalho. Seguindo este exemplo, Emerson também tem grandes expectativas para o futuro. Ele ainda acredita que, mesmo com o preconceito, é possível ser bem-sucedido e construir uma nova história. Depende do futuro da pessoa, né? Tipo, se a pessoa tem algo aqui fora, pessoas que realmente se importam com ela, e se esse detento realmente se importa com as pessoas que estão aqui fora, acho que ele tem um motivo para mudar. Eu tive, porque os outros não podem ter. Juliana Modotti para o Divergente. E falando em trabalhos e empregos, dia 18 começou a Semana Global do Empreendedorismo, que traz palestras e mesas de negócios. Muito legal, né, Nicole? Vai até o dia 29 de novembro, é mais que uma semaninha. Está acontecendo no Espaço Colaborativo, na Rua Goiás, 1774. Os encontros e palestras são todos gratuitos, tendo apenas o custo de R$10 para quem quiser certificado. Para quem curte esse tema e quer se inserir nesse campo de trabalho, tem que marcar presença. E no próximo bloco você vai ouvir: você sabe o que é um cineclube? Vamos contar. Jogos de RPG fazem parte do cotidiano de muitos. Agora são 20h10. A revista Divergente volta já já. Estamos apresentando Divergente. Quem é que acorda todo dia bem cedinho e faz tudo com carinho pra você despertar? Põe a mesa, faz o lanche, o cafezinho e ainda sobra tempo pra de todos cuidar. Quem é que faz tudo com amor e põe na mesa o melhor sabor? Aqui tem Doriana, a gente logo vê e os elogios são todos pra você. Com Doriana, o sabor que a gente logo vê é Doriana, os elogios são pra você. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso, é o Café Seleto, Café Seleto, Café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente. O Bombril é apaixonado pela senhora. Para agradar, não tem tempo, nem tem hora. Por isso, criou uma promoção que vai tocar fundo o seu coração. É a promoção Conquistando Corações por todo o Brasil. Basta R$5 e mais 4 embalagens de Bombril. A senhora vai ao posto de troca de sua cidade e ganha uma joia com a maior facilidade. Que outra marca sabe agradar tão bem? A senhora sabe que não tem.
Saúde é bom saber. Como prevenir as hepatites B e C? Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, nem materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercings. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Voltamos a apresentar Divergente. Em Londrina, 8 horas e 13 minutos. Habitat. Tiago, você gosta de videogames? Gosto bastante. Sempre jogo algum jogo de aventura quando estou sem nada para fazer em casa. E se nessa aventura você pudesse ser o personagem principal, interpretando ele de verdade? Isso me lembra muito jogos de RPG, Nicole. Exatamente, Tiago. O repórter Felipe Leonel foi atrás para saber mais sobre uma modalidade desse jogo, que está fazendo sucesso em Londrina. O RPG é um jogo pouco convencional, quando compararmos aos jogos habituais. Você interpreta uma personagem de ficção, seguindo um enredo definido e um roteiro. Em um jogo de estratégia, por outro lado, o jogador segue um conjunto de regras onde, para vencer, precisa vencer desafios impostos por seus adversários. Organizador do evento desde 2005, Fernando Fiorin, também conhecido como Bigorna, explica melhor sobre esse jogo bem distinto. O RPG, na verdade, a sigla de um jogo que é Role Playing Game, seria jogo de representação de papéis ou de interpretação de papéis. Ele tem como objetivo, diferente dos outros jogos, né, que tem o objetivo você ganhar ou perder, ele tem como objetivo você representar um papel, quase como se fosse um teatro, porém não decora fala, ser mais livre, né, e você tem como objetivo a diversão. Apesar de seguir as mesmas regras de uma mesa de RPG tradicional, o LARP se destaca pela sua forma de jogar e pela maneira como é tratada pelos seus participantes. O live action, ou LARP, né, que é o live action roleplay, ele é um segmento do RPG, porque o RPG, na verdade, ele acabou se disseminando para vários tipos de jogos, videogame que eles chamam de RPG, jogos de computador. Na verdade, então, assim, o RPG ele meio que segmentou, né, e o live action faz parte desse jogo. Ao contrário do RPG tradicional, que eles jogam em volta de uma mesa, utilizando livros, fichas, dados para fazer o jogo, eles se vestem como os personagens dentro da história, dentro do tema, e eles interagem entre eles. Então o live action tem essa diferenciação. Ele é um jogo mais dinâmico, porque você anda, conversa, porém ele é um pouco menos imaginativo que o RPG, porque o RPG você trabalha com, assim, vivamente com a imaginação. O live action não, você trabalha muitas vezes com o que tem ali material na sua frente. Fernando joga desde seus 15 anos de idade e vem ajudando a divulgar o projeto tanto na cidade de Londrina quanto em outras da região desde 2004. Fernando também diz qual sua modalidade que mais gosta no RPG. Olha, a minha preferência é live action, porque assim, eu gosto muito do RPG, eu gosto muito das histórias, mas o live action, eu gosto da questão do grau de comprometimento, do grau de imersão que você chega a ter dentro do jogo, com essa possibilidade de você se caracterizar como seu personagem, como você lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu gosto muito mais do live action, mas eu acredito que o live action, inclusive, ele foge de certas situações muito fantásticas que dão possibilidades para a pessoa trabalhar de uma maneira ali que ela tem que buscar usar o raciocínio dela, usar a sociabilidade dela, a maneira de lidar com outras pessoas. O Live RPG Londrina, também conhecido como Londrina by Night, está aberto para quem quiser participar do evento, e Fernando dá a dica. Se a pessoa quiser participar de um live action, existem tantos os grupos independentes que fazem jogos independentes, podem ser de várias histórias, não só histórias de vampiros, e para participar do Londrina by Night, ela pode nos procurar no nosso grupo do Facebook, Londrina by Night, conversar com alguns dos diretores ou com alguns dos jogadores que vai passar esse recado pra gente, ou ela pode procurar no próprio site do projeto, que é o www.owbn.net, que lá vão ter as informações não só de Londrina, mas de todas as cidades que estão cabeçando o projeto. Felipe Leonel para Divergente. Falando em games, o Pan and Run, baseado no filme Jogos Vorazes,
já está disponível para download através do Google Play e da iTunes App Store. O jogo exige que você tenha reflexos rápidos para conseguir sobreviver o maior tempo possível no perigoso universo virtual. O game pode ser baixado de forma gratuita, exigindo somente que você possua um aparelho com sistema iOS ou Android para funcionar. Religare. Tiago, você sabe o que é um Estado laico? Estado laico é aquele que não possui uma religião oficial. Todos têm o direito de escolherem a religião que quiserem. Esse é o tema da nossa sessão Religare de hoje. O repórter Leonardo Cruz foi conversar com um ateu para entender melhor como é a vida de quem não tem nenhuma crença. Escute agora. Se você acha que tem pouca sorte, se lhe preocupa doença ou amor. O ateísmo já é um assunto cotidiano, seja na nossa roda de amigos ou nas redes sociais. Nos ombros de pensadores ateístas como o astrônomo Carl Sagan e o biólogo Richard Dawkins, os ateus possuem uma voz, e o Divergente escutou a de um deles. Gilberto Gimenez é biólogo, e apesar de sua criação católica, nunca se interessou por religiões. Em entrevista, ele conta sua história e suas ideias. A minha família toda é católica, e até os 14 anos eu frequentava a igreja porque me levavam. Mas desde dessa época eu não gostava de ir, porque eu não via sentido algum em ir lá. Fui obrigado a fazer primeira comunhão, a catequese inteira. Eu achava também muito chato, não gostava de ir. Fiz obrigado. E até hoje eles têm o costume de ir na missa, de rezar, mas é algo que eu não pratico. Para mim, eu sempre fugi desse rótulo, né? Porque tem muito cara que é ateu que a gente conhece, que é aquele... Tem raiva de Deus. O famoso ateu, Deus nunca me ajudou, então eu odeio ele, eu não acredito mais nele. Eu nunca segui essa ótica, eu nunca fui desse tipo. O que sempre me chamou, o que sempre me incomodou é que as perguntas que as pessoas respondiam, tipo, foi Deus que criou, foi Deus que fez, pra mim nunca foi válido, nunca acreditei. Gilberto também falou sobre a relação entre ética e religião. Eu acho que você consegue viver uma vida ética sem ser religioso. Porque é impossível você encontrar alguém hoje que siga a religião sem seguir o mundo como eles vivem. É impossível você viver como eles mandam, com os preceitos que eles mandam. E imagina, a religião é algo que ela segrega, ela sempre segregou. Hoje em dia você vê mesmo assim, o pessoal atacando a comunidade, atacando os gays, porque Deus odeia gay. É ridículo. Então como você vai ser ético? Eu sigo a religião, amo Deus, não sei o que, mas eu não gosto de gays. Eu espero que os gays morram e vão pro inferno. Isso é ser ético? Então eu acho que você consegue ser ético quando você se afasta justamente desse tipo de dogma, desse pragmatismo. Mas a conta do rosário que eu comprei pra mim rezar. Ave Maria! Eu também sou filho de Deus. E por fim, também falou sobre o preconceito com os ateus. Não, existe muito. Isso aí é uma coisa muito. Porque a nossa sociedade ela é cristã. É uma sociedade, a grande parte da sociedade ela é cristã. E quando as pessoas elas não entendem como você pode ser feliz sem Deus. Nossa, mas se você não tem Deus, você é automaticamente uma pessoa má. Isso quando não acham que você é satanista. Porra, se você não acredita em Deus, muito menos no diabo, cara. Que é a mesma balela. E então elas ficam assim, elas não aceitam. Nossa, como a pessoa pode ser boa e não acreditar em Deus? E já foi assim, foram diversas vezes que eu presenciei, já aconteceu comigo. Mas eu não me importo, não. Eu não ligo. Leonardo Cruz para a Divergente. Identidade. Nicole, você sabia que existe diferença entre um cinéfilo e um cineclubista? Não tenho certeza, mas o cineclubista seria aquele que não se interessa muito por esses filmes modinha, não é? Exatamente. O cinéfilo também não gosta só disso,
Mas o cineclubista tem uma visão mais específica do que ele espera do cinema. O cineasta Luiz Henrique, do A Hora Mágica, é um cineclubista que não se interessa por essa cultura do cinema pop. E é o que vamos escutar agora, na matéria da repórter Agnes Nunes. Ladies and gentlemen, boys and girls, the chocolate room. O cinema é uma paixão compartilhada por quase todas as pessoas. Poder fazer parte do cinema, numa situação como essa, parece um sonho. Mas e quando a pessoa caiu nesse mundo do cinema antes mesmo de se interessar pela sétima arte? Luiz Henrique Mioto é o encarregado pelo cineclube A Hora Mágica, e foi assim que ele descobriu sua vocação. Eu não gosto muito de cinema, assim, na verdade. Assim, eu gosto mais de pessoas do que de cinema, sabe? Tanto que quando começou o meu tesão pelo cinema foi pelo tesão pelas pessoas, assim, né? Eu sou coordenador do Cineclube A Hora Mágica, e o Cineclube ele surgiu dentro do Centro Acadêmico de História, né, que é onde os estudantes se reúnem para discutir política, né, estudantil e tal, mundial, né, e assim, eu tava lá pelas pessoas, né, pelos amigos, enfim, pela discussão da política, pela possibilidade de discutir alguma coisa politicamente. Mas eu era muito novo, não sabia muito bem onde me cabia ali dentro, né? E me colocaram para fazer cinema, assim, né? Me colocaram para organizar cineclubes. Luiz entrou no mundo do cinema por puro capricho do destino. Eu comecei a organizar esses encontros, né? Para assistir filme, e comecei a perceber que isso era muito potencializador para conversa, para troca, para diálogo, para conhecer as pessoas, para pensar o mundo. Porque o cineclube é uma forma muito específica de acessar o cinema. E pra mim, depois de tantos anos trabalhando, a gente começou lá em 2004, né? A gente tá até hoje, então vai completar 10 anos assim, que eu trabalho com exibição de filme, né? E de realização de cinema, fazer filmes eu comecei em 2009, né? Então, mas assistir filme assim, comecei lá em 2004 com mais intensidade com o cineclube. Daí eu fui entendendo o que é um cineclube, né? Pra mim era uma forma mais pobre de exibir filme, né? Uma coisa assim, do tipo. Mas na verdade se demonstrou o inverso disso, né? Se demonstrou de uma maneira muito mais rica, né? Mais rica não no sentido de dinheiro, porque as grandes indústrias, elas têm muito mais estrutura para passar filmes, enfim. Mas só que não propiciam a riqueza que um cineclube propicia. O cineclube ele dispara pensamentos sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre o indivíduo, né? Sobre os nossos problemas existenciais. Então o cineclube ele é um disparador de conversa, né? Porque você pode fazer uma sessão de cinema cineclubista sobre a consciência negra, você pode fazer uma sessão sobre a loucura, sobre a mulher, sobre tudo. O cinema nos proporciona conhecer mundos diferentes. E eu acho que o cinema, tanto no sentido de cineclubismo, dessa ação política do cineclube, que tem outros níveis mais profundos, né? Quanto no sentido da produção, da realização cinematográfica, né, que a gente faz também. Acho que esses dois lados, assim, ele propicia você a conhecer mundos diferentes. Mesmo não sendo um apaixonado por cinema, Luiz não deixa de falar sobre seus diretores favoritos. Tem diretores que eu admirei tanto, uma obra que eu quero pesquisar, as outras obras, daí eu vou pesquisando, né? Por exemplo, o Herzog, né, que é um diretor alemão, que eu gosto tanto dele que eu gosto de ver tudo da obra dele, né? O Kurosawa, né, o japonês, o Tarkovsky, que é o russo, né? São poucos, assim. Além de assistir aos filmes, o cineclube tem uma função social, de acordo com Luiz. No caso do cineclube, o importante ajuda a pensar o mundo e faz circular esses filmes, né, que estão aí perdidos. O que motiva Luiz a fazer o cinema é tudo aquilo que o encanta. E daí o cinema eu acho que é um canal para você recolher esses encantamentos, entende? E colocar em um molde, né? Num pacote, né? Que é o filme, né? Não existe uma forma de se ensinar alguém a fazer um filme. É algo natural. O filme é o filme, sabe? Ele tá ali, né? A lição tá ali no filme, né? O corte, a forma da transição, os personagens como agem, né? A trilha sonora, enfim. Daí, nesse sentido, assistir um Batman faz completamente sentido, né? Então, nesse sentido, assim, desde que eu comecei a reparar nisso, que todo filme é um mestre, eu assisto os filmes da sessão da tarde e aprendo, sabe? Me divirto. Agnes Nunes para Divergente.
E no próximo bloco você vai ouvir. Será que a geração Y não está nem aí para a política, Thiago? Acho que não, pois o debate de hoje é justamente sobre política. Manifestações sociais, mensalão e eleições de 2014 são os temas abordados. No estúdio, Douglas Clã e Felipe Barros vão debater esses tópicos com a repórter Luísa Calado. Não saia daí, é no próximo bloco. Estamos apresentando Divergente. Para desafogar hospitais e atender urgências com agilidade e eficiência, o governo federal está implementando as UPAs 24 horas. Equipes especializadas atendem todos os casos de urgência e emergência, inclusive os encaminhados pelo SAMU 92. Os pacientes são avaliados e classificados quanto ao seu risco, os mais graves primeiro. Saiba como e onde utilizar os serviços da UPA 24 horas e SAMU 192, ligando 0800 61 1997 ou acessando o portal da Saúde. Ministério da Saúde. Gosto de abraçar, pegar na mãozinha, conversar com meu filho. Isso é educação. E tudo começa dentro de casa. Quando Cleusa teve o seu bebê, ela já sabia. Os primeiros 6 anos são os mais importantes para o desenvolvimento da mente de uma criança. Ah, o pai, o avô, todos participam. Todo mundo lá em casa dá muita atenção para ele. Faça a sua parte. Estimule com carinho o desenvolvimento de seu filho. UNICEF. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Voltamos a apresentar Divergente. Debate. Boa noite, estamos no estúdio com os jovens Douglas Clã, do PT, e Felipe Barros, do PSDB. Vamos falar sobre os fatos que movimentaram o Brasil, como o julgamento do mensalão, manifestações sociais e as eleições de 2014. Este ano foi marcado pelas manifestações sociais. Vocês são de partidos opostos, mas acreditam que houve mudança nos políticos e na maneira de pensar da população? Boa noite. Eu acredito que houve sim mudança tanto na ideologia dos partidos quanto na forma de agir. A gente passa por uma crise de representatividade hoje dentro dos partidos, e uma coisa que está sendo levada muito em consideração é a atuação do jovem dentro do partido e uma maneira alternativa de fazer valer da voz do jovem e das demandas sociais e para serem cumpridos os direitos garantidos na Constituição. Boa noite a todas e a todos. Então, eu também creio que houve algumas mudanças significativas, né? Mas teve um foco mais em alguns pontos do Brasil. Pelo Rio Grande do Sul, a gente teve uma grande mobilização pelo passe livre. E o que aconteceu? Muitos caráteres tomaram de que o gigante acordou, mas aqueles movimentos sociais, o movimento estudantil, o movimento sindical sempre esteve presente, né? E hoje, pós manifestações, o Calheiros continua, a reforma política não veio e a democratização da mídia também não aconteceu. Durante as manifestações, muitas pessoas foram contra o uso de bandeiras. O que vocês acham sobre isso? Acreditam que a pessoa não poder expressar o lado que eles estão é um tipo de censura? Isso realmente ocorreram nas manifestações. O que aconteceu, na verdade, foi que durante as manifestações, como é normal em qualquer tipo de manifestação, partidos e entidades em geral ergueram as bandeiras. E como, na verdade, as manifestações de junho elas foram marcadas porque não tinham realmente uma proposta específica, não tinham um objetivo, eram vários objetivos compondo um só, que era a falta de representatividade que a gente vive hoje, partidos de extrema esquerda, principalmente PSTU e PSOL, tentaram se apoderar do debate, tentaram se apoderar de toda a manifestação. E o que aconteceu foi os demais partidos também, que estavam presentes nas manifestações, que estavam presentes
no debate, também quiseram erguer a bandeira, porque tinham representantes do PSDB, tinham representantes do PT e tinham representantes dos demais partidos lá dentro. E logo isso foi barrado por esses partidos que se dizem democráticos, como o PSTU e o PSOL, só que na verdade a atuação deles não tem nada de democrático. Rolou um pouco de censura, sim, porque as organizações como a CUT, a UNE, elas sempre estiveram, né, construindo os movimentos, e como a esquerdalha ela não constrói, né, ela vem destruindo e acabando com o caráter democrático que eles se dizem, né, e rolou um pouco assim na questão do fascismo, nacionalismo, em poder simplesmente levantar a bandeira do Brasil, ocultando a bandeira dos movimentos sociais que sempre estiveram na luta e nunca dormiram. Outro fato deste ano é o julgamento do Mensalão. Do ponto de vista de vocês, está sendo correto ou não? O julgamento do Mensalão ele marcou a história da justiça do Brasil porque foi um marco na justiça contra a corrupção. Então, nesse sentido, o julgamento do Mensalão foi sim e está sendo um julgamento correto. Agora, é importante salientar que, apesar disso, há direitos e garantias individuais que devem ser respeitados. Todo tipo de réu condenado tem direitos, possuem direitos e devem ser concretizados. Então, o julgamento foi sim importante. É complicado e importante quando a política se envolve com o mundo jurídico, porque é difícil separar uma coisa da outra. Mas eu acredito que foi um julgamento importante na história do Brasil, porque foi um marco contra a corrupção, foi um julgamento correto. E que, acima de tudo isso deve refletir dentro do partido para uma mudança de posicionamento. A atual conjuntura do partido ele acabou sendo um pouco fragilizada com o Mensalão e todos esses processos, né? E caso seja aprovado efetivamente, né? Eu creio que deve sim ser punido, mas igual o Felipe disse, né? Tem sim o seu réu, tem seu direito, tem todas as demandas para ele respeitar. E o julgamento do Mensalão ele pegou um caráter político, né? E quando o Barbosa julga, né? Muitas pessoas elas estão querendo o Barbosa como candidato a presidente da República. E isso ele tomou um caráter mais político do que judiciário. E quando se fala na própria corrupção, né, nós pensamos no processo lento que a justiça tem da própria corrupção pelo dinheiro e pelas ações políticas, né? O governo ele está há 10 anos, né, do governo do PT, e ele é uma vidraça por ser governo, né? Como o PSDB foi por 8 anos, ele está se tornando uma vidraça e entra todo um caráter midiático de ascensão em que a Globo, as revistas, elas vão construindo uma crítica por causa do governo e de atitudes governistas. Muitos já estão preocupados com as eleições de 2014. Quais os pontos importantes que vocês procuram no candidato em que votam? O que vocês esperam do próximo eleito? Eu acho que o principal ponto importante que tem que se procurar no candidato e o que a gente tem procurado debater e trazer dentro do PSDB Londrina principalmente é a questão de realmente trazer as reivindicações que foram apresentadas em junho para nós e durante a história do Brasil, trazer essa reivindicação para dentro do partido para que possa ser institucionalizado e resolver esse tipo de demanda. Então, eu acredito que o principal ponto que se deve procurar num candidato hoje, tendo em vista o contexto que a gente passa na história do Brasil, é a capacidade que ele tem de apresentar soluções alternativas para os problemas que a gente vive hoje no Brasil. O PT já está, como o Douglas disse, há 10 anos no poder. Conseguiram sim resolver vários tipos de demandas, mas outros tipos de demandas não foram concretizadas. Então tem que procurar, tem que ter um revezamento de poder, principalmente no executivo. E a questão que a gente debate muito dentro do partido é justamente essa, de poder concretizar as demandas de fora dentro do partido em forma institucionalizada como governo. O Brasil, ele após uma ditadura, está há pouco tempo, né, depois de toda uma questão colonizadora e pouco tempo de democracia, né, e como o Felipe disse, tem que fazer essa renovação da política, é um caráter democrático. E dentro do Partido dos Trabalhadores, com o debate da juventude, com a construção dos movimentos sociais, nós sabemos que as políticas públicas sociais, elas têm sim avançado, a distribuição de renda no país está chegando até a classe trabalhadora, a reforma política deve sim acontecer, onde os candidatos sejam eleitos pelo voto direto. A democratização da mídia também é muito importante, porque hoje nós temos o caráter de menos de 10 famílias tomando conta de toda a mídia brasileira, e eles defendem os interesses privados, interesses próprios dele.
A continuidade da efetivação das políticas da educação, as aprovações do 10% do PIB, o Fundo Social do Pré-Sal, e o encaminhamento que o ProUni é só uma primeira conversa para que toda a educação, na nossa utopia, ela seja estatizada e levada pelo Estado, né? E a criação e a continuidade de novas universidades federais. Aqui na região norte vai vir a Federal de Jandaia do Sul, que vai ter o curso de medicina, entre outros cursos. Bom, muitos acreditam que os jovens não participam de política, não estão nem aí para o que está acontecendo. O que vocês acham disso? Como que vocês se interessaram pela política? Como que vocês se ingressaram em alguns partidos? O que chamou a atenção de vocês? Eu particularmente, eu sempre gostei muito de política, eu fiz parte de movimento secundarista, eu me envolvia sempre, sei lá, política na verdade a política não é só a política institucionalizada. Sempre gostei de estar presente em eleição, desde presidente de sala até eleições do DC aqui na nossa universidade. Então eu sempre gostei muito de política. Aos 16 anos eu me filiei no PSDB e desde então eu venho participando ativamente na juventude do PSDB. Realmente há sim, principalmente na juventude, uma apatia política. E eu acho que isso foi externalizado de alguma forma nas manifestações de junho. Essa crise de representatividade, não há o jovem, muitas vezes a gente não tem voz, e a forma como a gente tem de solucionar as nossas demandas é por meio de um partido político, é por meio de pressionar o governo, é por meio de estar lá junto, de participar dos debates. Então, infelizmente, há essa apatia. E há também dentro do PSDB um debate, uma forma de tentar trazer a juventude para junto do PSDB. E o mais importante do que isso, de estar junto de algum partido, construindo uma democracia, construindo a democracia que a gente quer, construindo um Brasil melhor. Então há sim realmente essa apatia política, mas o importante é que todo mundo se envolva, porque a política não é só o presidente da República, não é só o vereador do nosso município. A política afeta diariamente todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto qualquer outro tipo de status social. Então é importante a participação de todos. Eu me filiei também aos 16 anos no Partido dos Trabalhadores. Meu pai é operário, minha mãe é costureira. E todo o caráter, né, entrando na universidade, vai conhecendo, vai aprimorando todos os conhecimentos que nós temos de vivência social. Sou de Jaguapitã, uma cidade do interior, venho e volto todo dia aqui para a UEL. E lá, o papel da juventude é construir o Grêmio Estudantil, fui presidente lá do Grêmio Estudantil, ocupar os espaços de conselhos municipais, construir a política verdadeira. E essa apatia que o Felipe constatou aqui no que ele falou é a questão de tratar a política como politicagem, né? As pessoas têm a visão da política como uma coisa corrupta, né? Ela vem tratando a política como uma coisa ruim, que não defende a todos. Então o caráter da juventude, a juventude do Partido dos Trabalhadores, como a maior juventude organizada dentro de um partido político na América Latina, é essencial construir com os movimentos sociais, também fazer pressão ao governo por atitudes como coalizões com o PMDB, com partidos que representam a direita, e cobrar também de nosso executivo, nosso legislativo e de toda a população. Obrigado por vocês estarem aqui, e é com você, Nicole. Semblante. Aqui depois vai na Bota, chapéu, muita música, rodeio e festa de peão. O que mais você sabe sobre o estilo sertanejo, Thiago? Olha, Nicole, eu sei que aqui na região tem muita gente que curte tudo isso. Mas será que a galera vive no modo caipira mesmo todos os dias? Será? É isso que vamos descobrir agora na matéria de Bruna Diniz. Da jiboia eu tiro o couro, da cascavel eu tiro o guiso. Tô chegando nesta festa pra perder o resto do juízo. Eu quero agito da galera, pois é disso que eu preciso. Por volta de 1929, compositores começavam a relatar em forma de melodias a vida no campo. As músicas sertanejas influenciaram e ainda influenciam bastante o estilo de muitas pessoas. Aqui em Londrina, conversamos com Sérgio Machado, natural de Barretos, fã de sertanejo e gerente da loja Zona Country. Ele explica o auge do modo caipira na região. Aqui em Londrina já teve uma época muito forte, em 98, 99, foi um ano que eu tive aqui, e era uma época muito tradicional do sertanejo, né? E até tinha algumas casas, algumas lojas iguais a essa aqui, que vendiam essas qualidades de produto. Aí depois deu uma apagada.
Na vida do estudante de agronomia Matheus França, o sertanejo nunca esteve em baixa. Gosto de sertanejo desde pequeno, por influência dos avós mais antigos, né? Ficava ouvindo música e você acaba tomando gosto pelo estilo. Matheus fala de suas preferências musicais dentro do estilo, das festas de peão e como se veste no dia a dia. O sertanejo raiz ele tem mais conteúdo das músicas hoje do que o sertanejo moderno. Mas você escuta o sertanejo moderno? Escuto. É espontâneo, tipo assim, é um estilo de roupa que eu gosto, tipo assim, sair de bota, sair de chapéu, sair pras festas sertanejas. A gente tem uma comitiva, né? A gente quase todos os odeiam, a gente vai com a galera montada já. Matheus Romagnoli tem também em comum com o outro Matheus a paixão pelo sertanejo. Na verdade, nem só meus pais, mas aonde eu cresci, a gente sempre, né, o pessoal sempre escutava muito aqueles clássicos de 90. Então, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, João Paulo Daniel. E aí eu fui tomando gosto desde sempre por isso. O londrinense professor de geografia fala das roupas e das gírias sertanejas. Eu compro camisa xadrez onde tiver. Que eu gosto, camisa que eu goste, sabe? Calça também, eu não uso aquelas calças Wrangler, taça, puro sangue. Não, eu compro uma calça assim, eu gosto de usar umas calças mais grossas assim, e eu mando mesmo. Minha tia costureira, eu mando ela mesmo, falou, tia, dá uma apertada na calça aí, pra ficar boa com a bota. Quais são as gírias mais usadas no cotidiano e as bebidas preferidas nas festas? Vai beber água é moringa. Vamos beber água na moringa, que é um jarro de barro, né? Eles falam parceiro, né? Em vez de falar amigo, falar mano, tá, os caras falam parceiro, parceiro, velho, não sei o que mais. O que mais que eles falam? Aí tem aquela coisa de forçar, falar errado, né? Pega lá pra nós lá, rapaz. Acende a fogueira, vê se não enrola. Quando eu vou em festa de peão, os caras gostam de cerveja de pinga. Cerveja de pinga só, cerveja de pinga. E algo assim, eu acho que é meio diferente, sabe? Bruna Diniz para Divergente. No próximo bloco, você vai conhecer a rotina e as dificuldades de uma anã. Em Londrina, 8 horas e 44 minutos. Estamos apresentando Divergente. Pedro sabe tudo sobre rios. A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje. E o córrego? O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué. E o dinheiro público? Ué, só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada. Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Casas pernambucanas. Voltamos a apresentar Divergente. Em Londrina, 8 horas e 47 minutos. Contraponto. Culturalmente, os anões sempre foram alvo de chacota. Constantemente humilhados em circos e programas de TV,
eles sofrem grande preconceito da sociedade. Mas o que pouca gente sabe é que eles levam uma vida comum. O repórter Anderson Camargo encontrou a Juliana e nos conta agora, na reportagem, como é a rotina de alguém com baixa estatura. Não deve ser fácil ser visto o tempo todo por cima. Não digo no sentido sociológico nem arrogante da frase, mas sim no sentido de altura mesmo. Eu falo da realidade de pessoas de baixa estatura, aquelas que sofrem de nanismo ou qualquer outra doença que cause o baixo tamanho. São os anões. Não me refiro a anões de circo, nem aos que aparecem na TV sendo humilhados. Falo de pessoas comuns, assim como eu, você, o fulano, o ciclano e a Juliana. A Ju, como é chamada, tem 24 anos e é estudante do 3º ano do curso de Secretariado Executivo da UEL. Seus 1,10 m de altura são um mero detalhe. Fui criada para enfrentar o mundo como uma pessoa qualquer, assim, eu não tinha tratamento especial. Assim, na minha casa eu tinha consciência de que eu tinha um problema, mas ao mesmo tempo você vai estudar, você vai fazer faculdade, você vai fazer os seus cursos, você vai fazer o que você tem vontade. Então assim, por eu tratar com muita naturalidade o meu problema, eu nunca sofri preconceito. Se eu sofri, eu nunca percebi. Assim, mas eu sempre levei com muita naturalidade, sempre fiz também com que as pessoas enxergassem com muita naturalidade. Então eu nunca sofri preconceito, pelo menos não que eu percebesse. É assim, com muita naturalidade que Juliana Soares de Oliveira encara a vida. Ela sofre de descalcificação óssea desde que nasceu. Essa doença genética não permitiu que Juliana tivesse uma infância como as de outras crianças. Seus ossos frágeis a impediam de realizar tarefas normais, como correr, jogar bola e até mesmo ir à pré-escola. Comecei a frequentar a escola a partir de 7 anos, até então eu fiquei em casa, não podia ir para a escolinha, que eram cuidados especiais, apesar de eu ter um desenvolvimento normal, eram cuidados especiais porque eu tinha que, cercada de cuidados. Se esbarrasse com muita força eu quebrava, se virasse numa cama repentinamente quebrava, então eram cuidados mais especiais, então assim, começou... Um dos principais problemas enfrentados por essas pessoas é a locomoção urbana. A maioria das cidades ainda não está preparada para atender às demandas de deficientes físicos, como exemplifica Juliana. Os lugares não são adaptados, né? Que a faculdade não é adaptada. Tipo, você vê que você tem que se adaptar aos lugares. Então, assim, é isso. O mais que eu enfrento é escada, rampa, nem digo porque a rampa já é feita mesmo pro deficiente, pra pessoa que tem algum tipo de dificuldade. Mas assim, acho que escada, acho que lugares que não são preparados para receber um deficiente é muito difícil. Acho que é cultural, é muito cultural essa questão do deficiente, né? Do deficiente se adaptar ao local, né? E não o local se adaptar ao deficiente. Então acho que sempre vai ser assim, o deficiente sempre correndo atrás do prejuízo. Pessoas normais que trabalham, estudam e viajam. Essa é a lição que Juliana nos deixa. Apesar de certos cuidados e limitações que deve tomar, ela é uma pessoa comum, assim como eu, você, o fulano e o ciclano. Anderson Camargo, para Divergente. A FUNCART, Fundação Cultura Artística de Londrina, abriu as inscrições para as turmas de 2014 da Escola Municipal de Dança e Teatro. Os cursos começam em fevereiro para o nível iniciante e avançado. Lembrando que até o final de dezembro a inscrição terá o valor promocional de R$ 50. Para as aulas de teatro, podem se inscrever pessoas acima de 11 anos e para as aulas de dança, a partir dos 8. Para concorrer à bolsa, é necessário preencher a ficha na sede da instituição, que fica na Rua Senador Souza Naves, número 2380. Em caso de dúvidas, ligue 3342-2362. O cantor Oswaldo Montenegro irá se apresentar neste domingo no Cine Teatro Padre José Zanelli, em Ibiporã. O cantor vai interpretar músicas da trilha sonora de seu novo filme Solidões e relembrará sucessos como Bandolins e Intuição. O Cine Teatro fica na Avenida Dom Pedro II, número 368. O valor das entradas são R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia. O horário do show é 8h30 da noite. Para mais informações, ligue 3178-0215 ou 3178-0216. Estreou hoje o filme de terror Sobrenatural, capítulo 2, dirigido por James Wan. O longa retorna à saga da família Lambert. Josh, Renai, Dayton e Foster voltam a lidar com problemas sobrenaturais. O elenco conta com Patrick Wilson, Rose Byrne e Barbara Hensher. O primeiro filme, lançado em 2010... conquistou a crítica e alcançou as primeiras posições nas bilheterias mundiais. A classificação etária é de 14 anos.
Chegamos ao fim de mais uma edição. Hoje você ouviu o desafio de recomeçar, ex-presidiários e o tabu para entrar no mercado de trabalho, ateísta e o pensamento de quem escolheu não ter crença nenhuma, um pouco mais da vida de quem convive com o nanismo. Agora são 20 horas e 52 minutos e chegamos ao final do seu, do meu, do nosso Divergente. Esperamos você na semana que vem. Tchau! Tchau! Divergente, uma produção do 2º ano de jornalismo noturno da Universidade Estadual de Londrina, com orientação da professora e doutora Márcia Neme Busalaf e trabalhos técnicos de André Fiore e Bruno Cardial.